Agora vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto, a gente sempre tem que pensar na saúde, né? Eu gosto de começar com saúde porque eu acho que na vida a gente tem que começar pela saúde. E Setembro Amarelo, para mim, é um mês muito importante. Eu acho legal que a gente tem as cores hoje para fazer alerta, campanha de prevenção a várias doenças. Setembro também é lilás, porque faz a prevenção ao Alzheimer. Mas quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente fala de prevenção e combate do suicídio, né? E a gente foi para as ruas para perguntar para as pessoas se elas já ouviram, se elas sabem o que é que esse mês representam. Então a gente vai ouvir agora. Vamos acompanhar juntos. Conta pra gente, você já ouviu falar sobre Setembro Amarelo? Sim, a vida inteira sempre ouvi falar. Eu trabalho na área da saúde, então eu estou sempre muito ligada à questão da saúde mental, de perturbação mental. Então, suicídio é uma questão hoje, depois da pandemia, então, é uma questão muito séria da depressão, né? Uma série de consequências desse confinamento, tudo veio à tona, né? Tudo emergiu e aí o enfrentamento dessas dificuldades torna, às vezes, quem tem uma tendência à dificuldade tem um risco muito grande de acontecer um suicídio, né? E o que você acha sobre essa campanha? É muito importante que a saúde mental, principalmente da gente que é da área da saúde, outras áreas, outras profissões, é muito importante a gente estar assim bem com a gente mesmo. E para você cuidar de alguém, você tem que estar com a saúde mental perfeita. Eu acho muito importante, né, e necessária, pelo fato dos números de jovens com tentativas e alguns casos concretos, né, de suicídio estarem ocorrendo nos nossos dias. E você já teve algum tipo de pensamento suicida? Eu não, nunca tive pensamento suicídio, mas muita gente à minha volta já teve pensamento suicida, né? Mas eu gosto muito da vida. Sim. E como que o senhor lidou com isso? Bom, eu tive um surto em 2010, né? E até hoje eu tomo risperidona. Mas graças a Deus nunca mais tive nenhum problema, não. Mas aí procurou acompanhamento psiquiátrico e psicológico? Faço acompanhamento, sim. Uhum. E o senhor consegue descrever o que o senhor sentiu? Bom, era perseguição, entendeu? E não conseguia dormir. O senhor foi acolhido pela sua família? Sim, total. Isso é importante? Fundamental. Como que você faz para ajudar essas pessoas? Muita conversa, muita escuta, muito acolhimento, sem julgamento. A forma de acolhida é realmente procurar compreender, respeitar os limites da pessoa, né? Mas também convencer de que a vida é muito boa para deixá-la se esvair assim. E o que você acha sobre a saúde mental? Você acha que é frescura? Não é frescura, pelo contrário, é de extrema importância e necessidade que todos tenham consciência de que a saúde mental é tão importante quanto a física. Na verdade, está tudo interligado, né? Não é frescura, né? É uma dor que eles sentem, né? E a gente tem que procurar ajudar. É como quando aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Com o Mike M, né? Onde se originou isso, né? Que os pais dele colocaram, né, aquela frase: se precisar, peça ajuda, né? Então eu acho que tem que ser divulgado, tem que ser falado nas escolas, né, nas comunidades, e o pessoal saber, né, que sempre tem pessoas dispostas a ajudar aquele que está precisando. Como que você faz para manter sua saúde mental boa? Eu procuro sempre estar praticando exercícios físicos, né? Eu leio livros, participo de terapias, diálogos. Isso que eu procuro fazer. Eu procuro ter meus momentos de lazer e procuro também fazer terapia, sempre que necessário, válvulas de escape para poder manter o equilíbrio. Que conselho o senhor dá para uma pessoa que neste momento está tendo algum tipo de pensamento suicida, algum problema com a saúde mental? Procurar uma ajuda, o mais rápido. Fico feliz quando eu vejo que grande parte, pelo menos das pessoas que foram ouvidas, elas entendem, né? E elas sabem exatamente o que fazer. Mas eu não me iludo porque eu recebo diariamente pedidos de socorro de telespectadores que infelizmente ainda relatam: meu pai acha que é frescura, o meu marido diz que é falta do que fazer, a minha mãe não entende que o meu problema é sério, que não é uma escolha. Então eu vou continuar levantando essa bandeira para falar a favor da saúde mental, para trazer essa necessidade
de cuidado com a nossa mente sempre à tona. Então, pode contar comigo, porque estamos juntos. Mas quero também ouvir a sua opinião. Nosso Instagram é Vida Melhor Oficial. Deixa lá a sua opinião. Enquanto isso, eu vou falar de uma coisa que também papo. Eu acho que você já deve estar deixando lá o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, pergunte também. Porque a gente fala sobre prevenção do suicídio. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, desde 2014, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o Brasil realiza essa campanha de conscientizar a sociedade e fomentar com informações relacionadas à prevenção do suicídio no país, tá? Nesse sentido, nessa que já é a 9ª edição, o tema é Se Precisar, Peça Ajuda. Então, para falar sobre esse assunto tão importante, para nos ajudar em relação a tudo isso, hoje está aqui o médico psiquiatra Dr. Luiz Sampaio e o Antônio Batista, que é voluntário plantonista do Centro de Valorização da Vida, conhecido como CVV. Sejam bem-vindos os dois. Muito obrigada por estarem aqui, doutor Sampaio. Obrigada por estar aqui. Obrigado, querido, Cláudia. seja muito bem-vindo. Trabalho lindo que o CVV faz. Eu realmente fico muito contente da gente poder trazer e explicar um pouco melhor essa que é uma questão tão delicada, né, para a sociedade. Não sei se é impressão da gente, eu digo da gente porque também percebi que é impressão das pessoas na rua, mas parece que está cada vez mais fácil ouvir que alguém cometeu suicídio. Eu estou certa ou não? Os dados não mostram isso? É bastante significativo, sim. Teve crescimento? Os últimos dados que a gente teve é que é uma média de 38 pessoas aqui se suicidando no Brasil, né? Então é bastante significativo o aumento. E é um assunto extremamente polêmico, né? E, assim, a gente pode dizer que fico muito feliz de poder estar dentro de uma rede de comunicação da Igreja Católica, trazendo um pouco desse tema, né? De conscientizar as pessoas, que não é só da prevenção, mas de entender e estudar um pouco essa questão importante que é da doença mental e, em particular, o suicídio, né? É necessário, a gente precisa falar. Antônio, aumentou o número de chamadas no CVV nesses últimos anos? Olha, Cláudia, os números, como o doutor Luiz falou, não param de crescer, né? Eu acho que é uma preocupação isso. Nós recebemos por ano 3,5 milhões de contatos no CVV. Nós atendemos pelo telefone 188, que é um número nacional gratuito. 188. Aliás, é um número importante você ter na sua mente, no seu coração, de repente deixar até anotado em algum lugarzinho da sua casa. 188, Centro de Valorização da Vida. E um forte abraço para todos os voluntários. E uma preocupação nossa, que é com os jovens, né? Que, segundo o Ministério da Saúde, o jovem de 14 a 30 anos, ele está tendo dificuldade de amadurecer. Hoje é um dos números que mais cresce, segundo o Ministério da Saúde. Aí o CVV criou uma forma de atender que é via chat e via e-mail. Hoje o e-mail é a segunda fonte de procura para o CVV. A maioria é pelo telefone. Já o e-mail, que é a antiga carta, né, que desde quando o CVV surgiu, é a procura. E esse jovem está presente, tanto no e-mail quanto no chat. Praticamente mais de 30% são jovens de 14, 15, 18 anos. Há quantos anos você é voluntário, Antônio? Eu sou voluntário há 24 anos. Meu Deus, quantas vidas eu imagino que já devam ter passado pela sua mão e que você tenha tido ali a força para segurar, né? Para que a pessoa não se perdesse. Cláudia, o CVV surgiu em 1962, aqui na cidade de São Paulo. Um grupo de pessoas como nós, preocupado com esse tema, com o suicídio, que já havia um suicídio significativo na cidade de São Paulo. Aí, de repente, eles procuraram criar esse local onde a pessoa puder compartilhar o seu momento. Eu vi as declarações daquelas pessoas, a importância de pedir ajuda, a importância de falar de prevenção. Eu acho que isso começa a quebrar essas barreiras que já duram há muito tempo, né? E quebrar é muito importante. Depois eu quero conversar um pouco mais sobre alguns casos, de repente você trazer alguma história pra gente. Mas, doutor Sampaio, o que leva uma pessoa a ter pensamentos suicidas? Olha, a gente pode encarar o suicídio, ou deve encarar o suicídio, como uma solução, né? Você tem duas possibilidades de encarar, ou como um impulso, ou como uma solução. Uma solução para o quê? Para o sofrimento. Se ela é
ou não uma solução adequada, aí é uma questão da gente poder pensar. Então, por exemplo, o CVV pode ajudar muito naqueles casos em que a solução é inadequada. Mas tem alguns casos que a gente até entende que é uma busca de uma interrupção de um sofrimento e que até pode ter um significado para a pessoa muito positivo. O primeiro contato que eu tive com o suicídio foi na época da faculdade, há 50 e vários anos atrás, né? Uma colega de turma, brilhante aluna, né? Uma mulher bonita, inteligente. De repente, numa segunda-feira, ficamos sabendo que ela não estava mais conosco e que tinha cometido suicídio. Até hoje a gente pergunta assim, mas o que levou essa moça a fazer isso? E foi uma situação assim que ela fez totalmente planejada, porque ela foi prescrevendo medicamentos. Na época eu fiz a faculdade de medicina da USP, lá no HC, e ela foi prescrevendo barbitúricos, pegava na farmácia os barbitúricos e armazenou 60 comprimidos, né? O Gardenal, até que há pouco tempo, alguns anos atrás, era de receituário branco, hoje ele é controlado pelo suicídio, né? Ela foi armazenando. Num final de semana, a família viajou, ela escreveu uma carta dizendo que estava ali colocando fim à vida dela. O que a motivou a fazer isso? Mas assim, o que a gente sabe é uma coisa que foi extremamente planejada, né? E assim, se você perguntar assim, mas vocês perceberam alguma coisa na classe? Não. Família percebeu alguma coisa? Não. Relacionamento afetivo estava bom? Estava bom. Em contrapartida, né? Dentro da minha própria família, foi a última situação de suicídio que vivi próximo, um primo, que infelizmente teve lá um comprometimento judicial, ele acabou sendo preso e num espaço de liberdade ele ficou sabendo que ele seria preso novamente e assim que ele recebeu a notícia ele se enforcou. Então assim, foi uma solução, né? Foi uma solução adequada, né? É um assunto bastante complexo, né? E, assim, então a pessoa pode tomar essa decisão por impulso, de repente não conseguir lidar com uma situação e falar, chega, como pode ser pensado, né, projetado, e nem sempre é decorrente de uma depressão? Nem sempre é decorrente de uma depressão, né? Não necessariamente. Teve um psicanalista, né, um psiquiatra bastante conhecido, internacional, em que ele começou a perceber sinais de demência, que ele estava demenciando, estava começando a entrar nessa situação, e ele buscou o suicídio como uma forma de alívio para ele da vivência e principalmente dos familiares dele, livrar esse tipo de carga, né? Então, assim, é uma escolha, né? Então, é uma escolha complicada. Dessa forma, né? É uma escolha complicada. Sob a perspectiva divina, eu também acho que a gente não tem essa escolha, né? Aquele que nos deu a vida é que pode decidir aí o dia da nossa partida. Acho que não cabe a gente tirar a nossa própria vida, mas eu entendi o que o senhor está trazendo, né? Então, esse eu acho que é um assunto importante, que assim, do ponto de vista religioso, realmente, né? É um ato condenável, né? E ele continua sendo um ato condenável, né? Mas é um fato social. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa encarar isso de uma forma... É que traz muita dor, né? Traz muita dor e traz muita culpa em quem fica também, porque a sensação é de total impotência. Por que eu não agi? Por que eu não vi? Por que eu não fiz? Tem algum caso que tenha te chamado a atenção, Antônio? Olha, a importância de você olhar para essa pessoa, melhorar a comunicação. O nosso tema do Setembro Amarelo, do CVV, acolher é cuidar. Acolher a si próprio, acolher os seus familiares e os amigos. A importância do acolhimento. Nós entendemos, Cláudia, que o antídoto, a prevenção começa em casa.
quando nós procuramos ter uma comunicação mais compreensiva com nossos entes queridos, com meu marido, com a minha mulher, com meus filhos, isso pode fazer toda a diferença. Porque a pessoa que pensa em suicídio, às vezes ela está fechada, né? Fechada para as pessoas, fechada para si mesma. E a importância dela encontrar um espaço, encontrar um profissional como o Dr. Luiz, que possa ajudá-la, né, a caminhar, ou trabalhos como o CVV, ou amigos de sua confiança, pode dar esse início desse processo, até para procurar ajuda, né? A importância. Quando a pessoa nos liga, nós não classificamos, Cláudia, porque ela tem toda a atenção do voluntário que está de plantão, tanto no telefone 188 como no chat e-mail no cbv.org.br. Naquele momento ela é a protagonista e ela vai falar daquele que é o seu momento. O que motivou ela procurar uma pessoa que ela não conhece, quer dizer, essa caminhada que ela já fez consigo. Então nós entendemos que é uma oportunidade que ela está dando para ela mesma e uma oportunidade para o voluntário, para ele acolher e de repente ela sair daquele estado de estagnação e pedir ajuda a um profissional, né? Pedir um terapeuta, um psiquiatra, ou trabalhos como o CVV, quer dizer, e falar, como nós estamos conversando, como eu vi várias declarações, eu fiquei muito encantado. As pessoas falando isso, de procurar ajuda, procurar compartilhar. Eu gosto muito do verbo compartilhar. Quando a gente está com uma dificuldade, com um problema, eu encontro uma pessoa amiga, como o Dr. Luiz, e compartilho aquilo, é como se eu dividisse aquela dificuldade. E de repente eu começo a olhar os meus recursos para lidar com a situação que às vezes não são nada fáceis. Cláudia, só para nós, a pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa que não é muito diferente de nós. Ela está num momento de crise, num momento de fragilidade e tem sentimentos que são presentes na nossa vida, né? Sentimentos de solidão, de desesperança, de amargura. Quer dizer, e ela poder expressar esses significados pode fazer toda a diferença. Que lindo esse acolhimento, né? E é isso que a gente precisa pegar aqui, ó, do Antônio, um pouco pra gente. De ter esse espírito acolhedor em relação à emoção do outro. Agora, doutor Luiz, a gente tem essas características, a gente experimenta dores, desafios, né, momentos de tristeza, de angústia, mas a gente tem um espírito de sobrevivência, a gente tem um instinto de lutar pela vida, né? A pessoa pode estar com um monte de problema, mas de repente, quando ela se vê se afogando, ela tenta respirar. Quando ela se vê numa situação de um acidente, ela tenta se proteger. Como é que fica esse espírito de sobrevivência diante de pensamentos suicidas? Como estava trazendo, esse é um tema extremamente complexo, né? Você lembra de um programa de televisão chamado Flipper? Não. Era um golfinho. Isso, era um golfinho. Era um filme, né, do Flipper. Exato. Existe todo um conjunto de indícios de que o golfinho que fazia o protagonista do filme se matou, que ele cometeu um suicídio. E isso acabou criando assim uma polêmica muito grande se realmente o suicídio é uma condição humana ou se ele está presente também na vida animal, né? E vários casos, um outro também de uma ursa na China, que na China você usa, né, aspirar a bile do animal para vender como medicamento, né? E essa ursa tinha um bebê e o filhote estava sendo aspirado pelo fígado, né? E ele começou a sofrer, a expressar esse sofrimento. Ela sufocou o filho e depois bateu com a cabeça na parede. Alguns autores dizem, não, isso é uma manifestação de agressividade, ela estava estressada. Mas assim, é possível um animal se suicidar? Depende muito do conceito que a gente tem de suicídio. Se ele é, né, uma decisão consciente, premeditada, é possível, né, que seja só humano. Mas está presente também. O Freud, né, dentro das suas concepções psicanalíticas, ele trouxe uma coisa que era assim, indignava ele na época: por que as pessoas vão para a guerra? Por que as pessoas se matam, né? Por que as pessoas vão buscar a destruição, né?
E aí ele chegou, dentro do seu estudo, que nós temos duas pulsões. Temos a pulsão de vida, mas temos a pulsão também de morte. Então, nós convivemos com a eterna luta entre Eros, vida, e Thanatos, morte. Então, ela está presente dentro de nós. E eu acho que essa complexidade que precisa ser abordada de uma forma mais realista, né, dentro desse aspecto. Então, assim, por que a gente se destrói? Né? Por que a gente vai para a guerra? Né? Por que a gente vai ter uma atitude, né, de destruição em relação aos outros? Te ouvindo, doutor, me dá uma sensação de que, ok, se a pessoa quiser tirar sua própria vida, tá tudo certo, é um direito dela. É isso, assim, para mim é muito difícil pensar desse jeito, né? Eu fico pensando, não, se você quer tirar sua vida, vem cá que eu já vou te levar agora num psiquiatra, vou te levar para um pronto-socorro, porque você não pode colocar a sua vida em risco. Aliás, eu acho que né, a medicina preconiza isso, se você vê alguém correndo risco de vida, você socorre. Não é isso? Não estou... Peraí, vamos... Não, é que tá me dando uma sensação de, assim... Angustia, né? Não angustia? É um assunto angustiante mesmo, é um tema angustiante e é o que a gente vivencia diante de uma situação que a gente se sente, como você mesmo diz, impotente. Né? É uma decisão. Mas a minha pergunta é, a psiquiatria, ela tem como não ser impotente como eu sou, por exemplo, como tantas mães e pais que perderam seus filhos, esposas, mães que perderam... filhos que perderam pais, a psiquiatria ela está pronta para agir num caso como esse? Um medicamento pode ajustar essa química cerebral ou não? A gente está falando de um buraco que é mais lá embaixo. Eu diria que é um buraco bem mais lá embaixo, mas assim, a gente tem recursos hoje, por exemplo, nos impulsos. Né? Eu acho que um dos grandes favorecimentos que o CVV tem é uma impossibilidade que a gente tem hoje, né? Nós estamos vivendo uma situação de muito isolamento social. Né? Eu moro num prédio onde tem um monte de gente. Eu conheço meia dúzia dos meus vizinhos e, quiçá, os cumprimento no elevador. Mas, assim, não tenho contato. Aquele convívio da vida do interior, né? Das conversas ali no final da tarde. Nós estamos vivendo hoje uma situação de isolamento muito grande e, assim, a dificuldade que eu tenho de me expressar dentro da própria família, né? Muitas vezes a gente não consegue conversar. Então, um papel do CVV é extremamente importante nisso, que permite às pessoas até falarem das suas angústias e do seu sofrimento. Né? Abre essa possibilidade. Mas, assim, o que motiva, de fato, esse tipo de coisa é o sofrimento. Se eu julgo que isso é um sofrimento que tem uma possibilidade de solução, eu vou buscar ajuda. Se eu julgo que é um sofrimento que não tem uma possibilidade de solução, mas você está me percebendo, por favor, me ajude. Né? Agora, se eu estou sozinho nesse mundo, a coisa toma um caráter diferente. Olha, é complexo, quero a sua opinião, nem sei se seria pergunta, eu acho que talvez sua colocação, e eu vou até falar, se para a produção chegar alguma colocação assim pertinente com esse assunto, a gente libera, mas vamos tentar continuar nesse bate-papo, porque o buraco é mais embaixo, eu estou precisando entender um pouco mais, quero te ouvir também, Antônio. 2 minutinhos, vocês, por favor, aguardem e a gente volta, tá bom? Normalmente eu faço nesse outro momento as perguntas e respostas, mas eu acho que a gente está aqui no meio de um processo que é muito legal, que a gente possa discutir um pouco mais do que ficar respondendo perguntas pontuais. Então, eu espero que vocês compreendam, mas todas as perguntas, os pedidos de ajuda, vou encaminhar tanto para o doutor Sampaio quanto para o Antônio lá, para a turma do CVV, tá certo? Perfeito. Vamos lá, como é que você... que assim, você, eu digo, com todo respeito, mas somos jovens há mais tempo, né? Posso falar você mesmo? Ou o senhor, né? Melhor, né, Antônio? Como é que o senhor ouve e interpreta tudo isso aqui que o doutor Sampaio trouxe pra gente? Cláudia, eu estava conversando com o doutor Luiz um pouco antes. Você trouxe um sentimento que é muito presente nas pessoas que sofrem, que é a ambivalência. Ao mesmo tempo que eu tenho o instinto de preservação, que me faz me alimentar, né, levantar todo dia, estudar e trabalhar, vim fazer um programa
como o seu, e às vezes eu tenho no meu interior uma força de autodestruição. É uma luta interior muito intensa. E nesse momento que essa pessoa está sofrendo, ela pede ajuda, da forma que ela sabe. Não é ajuda assim, eu quero ajuda. Da forma que ela expressa na sua forma de viver a vida. Ou procurar o nosso trabalho. Porque nós entendemos assim, quando uma pessoa chega, é uma oportunidade que ela está dando para ela mesma. Ela já está dentro de um processo de sofrimento, porque nós entendemos assim, o suicídio ele não ocorre assim. Né? A pessoa já está num momento de crise, de fragilidade, e de repente vem um fator desencadeador. Uma briga com o marido, a perda de um ente querido, um diagnóstico precoce, e de repente eu não tenho os recursos para lidar com aquela situação que não é nada fácil. Né? Aí de repente a pessoa vem essa hipótese. Então quando ela chega entre nós, ou eu estava dizendo no 88, eu atendo por e-mail também. Né? De repente você vê as histórias de vida, você vê o sofrimento, não poder compartilhar para não incomodar as pessoas, que né, não quer incomodar um pai, um amigo, e de repente ela poder compartilhar isso faz toda a diferença. Olha, chegou aqui um desabafo muito interessante. Diz assim: sofro calada. Se eu falar da minha depressão, eu fico pior. É como mexer na ferida. Vivo por viver. Estou em cárcere desde a pandemia, sozinha, cuidando de minha mãe acamada. Vivo só por ela. Não tenho folga, nem saio nesses últimos 4 anos. Não sou filha única. Ela tem mais 4 filhos. Eu até sei quem é essa telespectadora porque ela já compartilhou um pouco essa história comigo. E realmente é muito difícil. Quando chega uma história assim, o que a gente pode fazer para ajudar? Esse é um típico pedido de ajuda, né? Eu estava conversando com o Antônio aqui no momento do intervalo e assim, escuta, Antônio, como é que você faz para conviver com esse tipo de barra, né? E aí ele estava me contando que eles também têm uma ajuda interna lá no CVV, que isso é uma coisa extremamente importante, que é para eles poderem lidar com uma situação de impotência muito grande que essa pessoa está vivendo, né? Então, assim, ela está se sentindo uma prisioneira da vida dela. Ela está vivendo um quadro típico, né, de depressão, onde ela não está vendo uma possibilidade de saída. Então, na minha opinião, uma pessoa que corre risco muito sério e que, assim, por favor, ligue para o Antônio ontem. CVV 188, Centro de Valorização da Vida. Doutor Sampaio, eu levantei assim pensando na tal pílula mágica, porque a gente fala muito aqui, eu entrevisto muitos psiquiatras, eles falam depressão é uma doença, sim, depressão tem tratamento, começo, meio e fim, cura, controle. Em alguns casos a pessoa vai precisar tomar o medicamento para sempre, em outros casos ela termina lá o trabalho dela, o processo por volta de 2 anos de tratamento. Então eu ficava achando na minha cabeça que um caso como esse, uma pílula mágica resolveria, se ela levasse, aderisse direitinho, fizesse o tratamento da forma correta. Mas, então eu estou enganada. Sim, porque você está vendo que a situação dela de vida, né, é muito mais complexa do que um simples caso de depressão que você vai corrigir com medicamento. Ela tem todo um estilo de personalidade, ela tem todo uma condição de vida numa relação dela com a mãe, né? Enfim, que merece, né, todo um cuidado e que ela não está conseguindo sair. Ela mesma diz, eu estou vivendo um cárcere. Quando que vão me dar a minha No caso dela, eu acho que ela precisa, além de entrar em contato com o CVV, precisa fazer assim um grito de socorro para os irmãos. Ela disse que ela não é filha única. E não é nem um grito de socorro, às vezes a gente não sabe pôr limites. Talvez um grupo de apoio, mesmo que seja só pelo telefone, possa te ajudar a colocar limite. Falar, eu não dou mais conta. Porque às vezes a gente vai aguentando e vai achando que dá conta, até chegar num ponto de não conseguir de jeito nenhum, né? Eu tenho uma paciente exatamente o mesmo quadro. Ela cuida da mãe e assim, os irmãos pouco ajudam e ela se julga como assim, sendo necessária, que é a missão de vida dela. Se você perguntar, você está feliz? Óbvio que não, né? Ela vem abatida, ela vem com noites mal dormidas, ela está sofrendo. E assim, eu estou podendo ajudá-la, né?
E aqui a gente não tem a pílula mágica, mas tem a agulhinha, né? Eu trabalho com acupuntura também, e a possibilidade da acupuntura, como é um tratamento em série, nos abre a possibilidade não só de você mexer com a química através da neuroquímica, né, através das agulhas, mas também de compartilhar conversa, né? Então, assim, é uma pessoa que eu estou praticamente a semana inteira, todas as semanas com ela, e a ouço, né? E assim, até por que você, né, não busca seus irmãos? Por que você não encosta seu irmão na parede? Porque ela não tem condições de poder fazer isso. É a gente querer que, assim, um passarinho uive que nem um cachorro. É por isso que eu falei para ela, no caso, e para todos, né, que não conseguem colocar limites, que estão se sentindo sobrecarregados, buscarem um grupo de apoio ou uma terapia, se for possível. Eu falo de grupo de apoio porque eu acho que funciona muito, porque a gente faz a terapia do espelho e é gratuito, né? Mas, assim, busque ajuda, porque você vai precisar se fortalecer, ter recursos e aprender a colocar limites. Aprender a falar não é muito difícil, mas é possível. E você vai precisar aprender a falar não. Isso vale para ela, para o paciente do Dr. Sampaio e para tantos outros. Para nós, né? Puxa, eu sou uma pessoa em constante aprendizado com essa história do colocar limites. Toda vez que a gente fala um sim para o outro, a gente está falando um não para alguma coisa nossa, a gente tem que lembrar disso. E quando a gente fala um sim para o outro, a gente também está, de alguma forma, falando para o outro, eu faço para você, porque o que você não dá conta de fazer? Seus irmãos dão conta de cuidar da sua mãe, acredite nisso. Infelizmente, o tempo voa e eu preciso me despedir de vocês. Queria só uma consideração final rapidinha, porque estamos estouradíssimos já. Como disse no começo, é um assunto extremamente polêmico e essa abertura que você deu, né, até para trazer essa provocação, né, eu acho extremamente importante para as pessoas poderem pensar, poderem refletir sobre o tema de uma forma mais realista e buscar ajuda, né? Seja lá com o CVV, seja com um profissional da área da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, centros de apoio, né? Eu acho que é uma abertura bastante importante para isso. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor Sampaio. Antônio. Cláudia, agradecer essa oportunidade de a gente poder falar, que as pessoas ouvirem da importância de conversar sobre o assunto de uma forma esclarecedora, a importância de pedir ajuda, a importância da prevenção. Eu acho que isso faz toda a diferença. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço muito aos dois. Dr. Luiz Sampaio está no cmba.acupuntura médica lá no Instagram. O site é cmba.org.br. Antônio Batista, contato do CVV, CVV Oficial, no Face CVV Centro de Valorização da Vida. E o telefone 188, pode deixar aí bem grande na sua casa, no seu escritório, porque é super útil. Até a próxima. Uma ótima tarde para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Cláudia. Até a próxima. Vamos lá.